Oi, eu sou Babi Xavier e esse é o Déjà Vu Podcast. Toda terça-feira tem um conteúdo novo, diferenciado. Se quiser pedir parte 2, a gente faz no segundo semestre, porque a gente começou em novembro de 2024 e a gente está tinindo. Agora aqui no Rio de Janeiro, no Estúdio Libra, no Shopping Downtown, no Bloco 4, 221 é o número da sala. Vem pra cá, porque esse estúdio aqui é muito top, gente. Estou em casa. Amei, amei. Também gravo em São Paulo, gravo em Niterói. Aonde os meus convidados estiverem, lá estarei. Então, eu estou aqui com ele, que é genealogista. E é um cara jovem. Você imagina assim, um genealogista ou uma genealogista, assim, uma pessoa assim, vivida. Tipo eu, assim, em diante, sabe? Assim, uma pessoa assim, com uma estrada já comprida e tal. Cara, maior parte, manda muito bem nos vídeos dele, na rede social. E é um cara que vai achar a tua família. Aliás, eu quero saber essa diferença aí de antepassados e ancestrais, enfim e tal. Ele acha pelo teu CPF. É sobre isso que eu vou conversar com o Vitor Costa. Muito obrigado por estar aqui no Déjà Vu Podcast. Que é coisa diferente você faz. Gente, a carinha do moço. Gente, Vitor, você é daqui do Rio de Janeiro mesmo? Do Rio de Janeiro mesmo, Babi. Carioca da Gema. Carioca da Gema. E o seu interesse pela árvore genealógica de geral, ele vem de família, ele vem de uma coisa sua, ele vem de uma experiência. Você sabe que o Déjà Vu é um pouco psi, por causa da minha formação também, e artístico. Então, imagina o que é, né? Essa filosofia toda. Da onde vem o seu estudo, todo o seu entender, porque você muda vidas quando você faz isso, pela genealogia? Então, eu sempre fui muito ligado à família. Sou um rapaz muito família, então eu sempre quis buscar ali as histórias dos meus avós, história dos meus bisavós. Pouco tive contato, né, com os meus bisavós, mas assim, as histórias que eu ouvia da minha família acerca dos meus bisavós eram incríveis. Ao ponto de... Todo mundo teve um bisavô rico que perdeu tudo em jogo, né? Gente, todo mundo tem um bisavô rico que perdeu tudo em jogo. É a história da minha... Ou tudo em jogo ou tudo pras amantes. Ou tudo pras amantes, exatamente. Gente, é vero, ó. E na minha família não é diferente, né? O meu bisavô, ele era um cara, assim, super viciado em jogo de cartas. Ele jogava Blackjack, que é o 21. Entendeu? E ele era dono de, assim, fazendas... Ele não era dono de fazendas de café, na realidade. Ele era o comerciante, um dos principais comerciantes do Espírito Santo da venda de café. Ele tinha contato, né, com os agricultores ali da região. Para quem conhece o Espírito Santo, né? Depois de Vitória e Vila Velha, depois é tudo interior, praticamente. Então ele fazia tudo agricultura. Tudo agricultura. Então ele fazia, ainda mais ali em 1930, 1940. Então ele fazia essa ponte aí entre os agricultores de café e os comerciantes. Ele fez muito dinheiro com isso. E aí eu falei, cadê esse dinheiro que eu não tenho? Pois é, porque bisavô, avô, pai, não é tão longe assim, gente. Já tá, era pra estar próximo pra caramba. E aí ele tinha hotel, ele fazia parte como juiz de paz dentro de cartório, ou seja, ele era muito influente na cidade. E aí, mas cadê então a herança? Era pra eu ter nascido herdeiro. E aí quando eu fui buscar a história, né, o pessoal da minha família falava que ele era viciado em jogo, tinha perdido tudo em jogo, e eu fui tentar descobrir se realmente era. E aí, numa dessas pesquisas, a gente conseguiu levantar ali a história da minha família, viu de fato que ele era juiz de paz de cartório, e por vezes, não só encontrar certidão, documento, tá? Mas alguns documentos, inclusive, de posse. Posse de hotel, posse de contratos com cartório e etc. Então, comecei a buscar da minha própria família. Né? Não consegui ver porque os contratos de jogo não existiam, era tudo de boca, né? E não consegui reivindicar bem nenhum. Se alguém tá achando aí que eu achei um terreninho lá na Europa pra mim, ou um terreninho aqui no Espírito Santo, não aconteceu. Ele de fato apostava muito. E aí começou aí, e eu fui pra Itália, né? Morei um tempo na Itália, e estudei muito sobre genealogia em Roma. Entendeu? E genealogia lá italiana. É um campo bacana para estudar esse tipo de coisa? É porque Roma, cada esquina tem um monumento, uma estátua, uma história, um negócio mega, né? Mega histórico. Fato, realmente Roma é... A Itália inteira, assim, quem tem a oportunidade, você já chegou a visitar a Itália, Babi, assim, quem vai pra Itália vê que é um país, assim,
muito antigo em questões Sim, de sim. estrutura, né? Você vai na Itália e você diz, nossa, as estruturas todas... É uma cidade... É um país encantador. Eu morei em Pisa, né? Mais precisamente, mas fiz alguns cursos de genealogia, inclusive em Roma também. Estudei bastante isso lá. E lá é o polo da genealogia, assim. Mas vem cá, mas teu pai não estudava genealogia, tua mãe também não? Tem irmãos? Ninguém, fui eu mesmo, assim. Foi autodidata, digamos Gente, que assim, coisa. de forma bem espontânea, assim. Qual é o teu signo? Aquela que Gêmeos. pergunta. Sou Gêmeos. Claro, ó. Gente, eu entrevistei, olha, segundo geminiano assumido aqui, porque eu já entrevistei Milton Guedes também, geminiano. E agora é Vitor Costa, geminiano. Milton Guedes é fera, pô. Caramba, e você é comunicador também, que Gêmeos é a casa da comunicação, né? Vamos combinar. É, uma loucura. E lá na Itália é o foco máximo, assim, de histórias, enfim, de uma série de contextos históricos que tiveram ali, desde Roma, né? A gente está falando de um país que era o Império Romano inteiro, até, enfim, o Vaticano, que é onde fica a maior santidade católica, né? Que é o Papa. Então, assim, a Itália, de fato, é um local que cheira a história. Entendeu? Ela cheira a história. Você chega na Itália, você vê que... Não, que você poderia ter ido para a Itália para estudar. Gente, tô perguntando porque, assim, é um negócio muito diferente, mas você podia ter estudado arquitetura, podia ter estudado moda, que são coisas também que os italianos, uau, mandam muito bem. Sim, não, eu estudei, na realidade, lá na Itália também estudei engenharia, né? Fiz mestrado lá, uma magistrale lá também, mas, assim, o foco principal... Na real, você é engenheiro também. Eu sou engenheiro mecânico também. Gente, essa cabeça, gente, essa usina. Uma usina desse cara, esse menino, esse rapaz. Jesus. Mas eu me apaixonei pela genealogia e foi, assim, uma coisa incrível e... graças à genealogia, né, que é capaz das pessoas fazerem o processo de dupla nacionalidade, o tão almejado passaporte europeu, que abre as melhores oportunidades da vida. Né? A pessoa, quando tem um passaporte europeu, seja ele um italiano, um português, um espanhol, alemão, suíço, francês e tal, ela muda de vida. Muita gente... É só você reparar o seguinte, Babi. Você é uma mulher viajada, uma mulher internacional, né? Uma mulher internacionalizada. Você bem sabe que quando você vai passar num cenário de imigração, ali você vai ter que estar no cenário de imigração, você é tratado diferente se você é europeu. Sim. Imagina você estar na Suíça e aí você é brasileiro, a forma que um oficial de imigração suíço vai te abordar completamente diferente de um europeu italiano. É verdade. E tem uma coisa que eu vi, não lembro onde foi, mas que foi assim, tipo, os nativos, né, os nacionais daquele país e todo o resto. Era um negócio assim tão estranho. Sim. Sabe, era assim, não sei se foi Estados Unidos que eu vi isso, gente. Então, salvo engano, tá? Isso pode. Mas era assim, americanos, europeus e all the rest. Isso é uma coisa assim, todo o resto. Falei, gente, foi uma coisa que eu vi que eu falei, é isso mesmo. Não sei se foi exatamente assim, mas a memória afetiva é essa. E aí que me falaram, Babi, enfim. Não, é bizarro. E eu te digo mais, tá? Quem tem parente, por que não pedir uma cidadania, né? Mas isso que você falou é tão interessante, mas isso acontece aqui no Brasil também. Ou você acha que, por exemplo, a gente trata os turistas, os imigrantes venezuelanos igual a gente trata os suíços, igual a gente trata os norte-americanos. É diferente, acaba sendo indiferente, acaba sendo diferente a tratativa, entendeu? O contexto é completamente diferente. Então, um italiano, um suíço, um francês te vê diferente. Você é brasileiro? Porque nós temos características europeias. Né? Você branquinho, dia, bonitona, né? Eu dos olhos claros, então assim, a gente tem característica europeia. Mas quando a gente fala que a gente é brasileiro... Muda a coisa. O cara já pensa ou ele pensa que é só festa carnaval, ou ele pensa golpe, que fraude, vai roubar meu emprego. É verdade. Entendeu? Tem muito esse pensamento assim, ainda meio arcaico e tal, de europeu, de povo europeu, que eles são bem soberbos, e estadunidense. É por isso que eles são tratados, e eles se auto-intitulam como crème de la crème da sociedade mundial, né? Os europeus, assim, eles são o high society, tanto o estadunidense, quanto o europeu, quanto o canadense, etc. Quer dizer, em vias de regras, em geral, rola isso, né? Essa conduta, essa postura, né? Rola, e isso é claro. Isso é claro, entendeu? Isso acontece. Inclusive, é só você ver o seguinte: a facilidade que um europeu tem para entrar nos Estados Unidos, o brasileiro não tem. Você, como brasileira,
Você precisa passar por um consulado oficial, se explicar, mostrar que você tem emprego, mostrar que você tem empresa, que você ganha tanto, X, e talvez seja negado. Sim. Sempre que tem que refazer o visto e tudo, tem que mostrar tudo de novo. Tem que mostrar tudo. Você, como europeu, você vai num site, paga $14 e acabou. Não. Você aceita. É mesmo? Exatamente. Nossa, aqui é tão mais. É caro. E caro pro brasileiro, né? A nossa moeda não tá bacana. O brasileiro. Então, assim, já dá pra ver o preconceito já... Já é pra dificultar um pouquinho? Pra dificultar pra quem é BR, entendeu? Então, se você tem, igual você falou, se você tem um antepassado europeu, se você é descendente de italiano, eu tenho um trisavô italiano, eu tenho um bisavô espanhol, eu tenho um avô português, alguma coisa do gênero, você pode sim fazer o processo de dupla nacionalidade, né, e conseguir o passaporte europeu e ter os mesmos direitos de quem é um europeu que nasceu lá. E aí você uniu o útil ao agradável, porque útil buscar toda essa documentação ao agradável do seu gosto, que você gosta de pesquisar isso, né? Sim, foi o casamento perfeito. Eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu queria que você falasse aqui pra gente no Déjà Vu. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que fizesse processos de cidadania, né, como empresa e tal, né, como trabalho, mas que fizesse o estudo da pessoa, porque a gente sempre viu essas coisas como coisas separadas, assim. A ligação é bem clara. Quando você faz um processo de dupla nacionalidade, como eu falei, você precisa provar que, por exemplo, o seu português é quem? O seu bisavô, seu trisavô, você lembra? Eu acredito... Bom, é da parte de mãe e deve ser bisavô da minha mãe. Minha mãe tem 78 anos esse ano. Show. Então, ou seja, seu trisavô, o bisavô da sua mãe é o seu trisavô. Para eu comprovar que você descende do seu trisavô, na sua certidão de nascimento não tá o nome do seu trisavô. Não. Não tá. Tá até o nome da sua avó e avô. Mas a sua, se tiver de casamento, vai estar ali do seu pai e de sua mãe, de nascimento, avô e avó. E assim, dificultando um pouquinho, sabe, gente? A minha mãe pegou e tirou todo o nome da família dela. E eu sou da Fontoura Xavier, que é uma cidade no sul, que é só da família do meu pai. Então eu tenho também raízes no sul do Brasil. Né? E na Europa, né? Porque não nega. Enfim. Mas mas eu tenho sangue nosso, né, gente? Sangue também misturadão, né? Cá pra nós. E todos temos. Então, é isso. Ela tirou todo o nome do meu pai, então, pra achar, né? Só tu. Não, gente, quando eu tirar essa cidadania portuguesa, que eu tenho esse sonho, eu vou fazer muitos stories. Não, já tem uma agência lá me esperando, tá? Tem. Vai trabalhar junto com o meu agente daqui, o Rodrigo Nabarros, lá do... Gente, bora fazer televisão em Portugal, gente, também, porque a pessoa é atriz. E não só televisão. A gente tem um caso, inclusive, né, de um dos vídeos que eu fiz, que é muito interessante. Você falou de televisão. Gente, você tem um Instagram. Gente, vai olhar o Instagram dele. Bota o Instagram dele, Gabriel. Olha... O Instagram do Vitor é muito bombado, gente. Porque ele é um videomaker. Ele é um cara, ele é um blogueiro. Tipo, mais high-end, entendeu? Ele é alta qualidade. Eu não faço os vídeos. Olha que eu tenho experiência de vídeo. Não vou mentir pra vocês. Eu tenho experiência de vídeo de 32 anos. Pero eu não faço os vídeos que ele faz. Ele é super pra essa turma toda aí. Instagram... Eu fiz esse vídeo ali que tá, inclusive, o Nicolas Torres, você falou uma coisa muito interessante, que é o fato de, olha, eu quero logo minha cidadania para trabalhar em Portugal, né? Trabalhar de primeira ali. No vídeo eu explico o porquê que o Nicolas Torres, ele pode... Nicolas Torres não, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, perdão. Nicolas Torres é o nosso amigo, calma, mas existe. Nicolas Torres é o nosso amigo que é ator. Que é do vinho El Personaje, que é uma delícia. Que é um vinho incrível, que eu tive prazer com também. Tive prazer. Eu comprei o branco agora também, tô lá para experimentar. Provei o tinto, incrível. Super faço propaganda desse vinho. Nicolas Ferreira, O Nicolas Ferreira, nesse vídeo, eu mostro que, inclusive, né, o pessoal tava falando que ele pode vir como presidente e tal do Brasil. Tem uma galera que nega, tem uma galera que é super a favor. Presidente do Brasil ou presidente de Portugal? Então, inicialmente do Brasil. Né? Porque depois que ele fez aquele vídeo ali do Pix e tal, inicialmente ele tá falando do Brasil. Só que mesmo que ele não seja presidente do Brasil, não consiga entrar como presidente do Brasil, ele pode se candidatar em Portugal, pode se candidatar na Itália, porque ele tem direito à dupla nacionalidade.
Ele pode fazer ter o passaporte português, ter a nacionalidade portuguesa, pode ter a nacionalidade italiana. E pode ter uma carreira lá. Pode ter uma carreira política lá. Imagina assim, olha quantos brasileiros tem em Portugal. Quase metade de Portugal só de brasileiro. Então imagina quantas pessoas não votariam nele lá. Entendeu? Então, a ideia que o partido do Nicolas vai dar para ele é: se tudo der errado no Brasil, você volta para Portugal e vira presidente lá. Porque, de certa forma, ele tem, né? Enfim. Se não rolar aqui, lá, se não rolar aqui, ele vai para lá. Inclusive, o pessoal do partido dele próprio, né? Não sei se é do partido, eu não entendo nada tanto assim de política. Eu não sou um cara tão. Essa esquerda, genealogista. Direita, não, eu sou genealogista. Você me dá um nome, eu acho teu trisavô. É tipo isso. Gente, na verdade, ele é um investigador, né, gente? Isso aí. É um Sherlock, cara. CSI. Eu acho teu pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, entendeu? Descubra onde ele tá. Gente, amo isso. Eu, graças a Deus, não quero encontrar mais ninguém nesse sentido. Não, meu paizinho já se foi. Também não quero encontrar nenhum ex, porque tá todo mundo bem. Benza a Deus, gente. Tá todo mundo onde tem que estar. Mas se eu tivesse quieto, encontrava. Encontro. Olha, a gente encontrou o pai do Afonso Padilha. Né? Quem conhece a história do Afonso Padilha, do comediante Afonso Padilha, sabe que ele ficou anos e anos sem o pai dele descobrir. Ele falou: meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Na verdade, ele voltou só pra pegar o isqueiro. Ai, gente, que triste, gente. Ele voltou só pra pegar o isqueiro. E aí a gente encontra ali, a gente diz quem é o pai dele e tal, faz toda uma investigação, entendeu? Corre atrás disso. E foi bem legal, assim, foi bem legal. A gente costuma achar, assim, o pai das pessoas, o avô, o trisavô das pessoas. Eu tô chocada. Também. Como é que você criou um sistema em que você acha as pessoas nesse nível, assim? Então, a gente tem uma série de artifícios, né? Eu já trabalho com isso sou genealogista já há quase 8 anos, né? Há muito tempo já. Por mais desse meu rosto talvez jovial, tenho 29 anos, já tenho uma certa cadência ali de pesquisas, eu já procuro isso há muito tempo. Tô muito impressionada, gente. 8 anos em cima desse assunto, realmente dá para aprofundar. E bem, aí você tem uma equipe que te ajuda? Uma turma? Tem uma equipe de pesquisadores, tem um pessoal, né, que faz o processo de dupla nacionalidade também para quem precisa. E assim, é todo um trabalho histórico, igual eu estava te falando. Por que consegui casar a genealogia com os processos de dupla nacionalidade? Porque a gente precisa achar os documentos ali. Por exemplo, até chegar ao teu trisavô português, eu preciso achar o seu documento, que é fácil, você mesmo pega, da sua mãe, você mesmo pega. Tranquilo. Avós, pega. Aí chega nos seus bisavós, aí começa a complicar. Aí eu procuro esses documentos. Quem estava no Brasil, estava em Portugal, aí começa essa... Exato. Aí eu monto essa árvore, junto todos esses documentos, entrego para Portugal, você sai de lá com o passaporte. Porque tem uns aplicativos que também buscam a genealogia. Sim. Né? Qual a diferença dos aplicativos para o seu trabalho que é pessoal? Eu super digo, inclusive, que as pessoas devem tentar fazer isso sozinha, tá? Inicialmente, procurar suas raízes. Tem vários sites. MyHeritage, eu explico nos meus vídeos, eu ensino a fazer isso 0800. Você dá tutorial sobre como encontrar sem te contratar. Esses meus vídeos próprios, eu já falo assim, sem me contratar, você consegue fazer isso, isso e isso. Sem isso. 29 anos, essa geração aí. Vai no 0800 mesmo. Negócio assim, eu quero se você tiver que me pagar alguma coisa, que seja por uma coisa que você não consiga fazer de jeito nenhum. Entendi. Entendeu? Pra que eu vou te cobrar pra pegar a certidão da sua mãe se você mesmo consegue? Eu quero pegar do teu trisavô. Entendeu? Lá na Itália, lá em Portugal, lá em espanhol, tem que ser uma coisa difícil. Fiquei fã, já voto em você. Não, é isso aí. Agora que eu tô nem concorrendo, hein? Gente, que maravilha! Olha, eu tenho aqui, vamos ver se eu tenho uma pergunta. Peraí, gente. Quem disse que eu leio sem óculos, gente? Peraí. Eita. Não, gente, mas uma pergunta é muito grande. Queria saber uma coisa. Você já ouviu falar em genograma? Genograma? Genograma é como se fosse, né, essa árvore genealógica que a psicóloga de sistema, né, sistêmica, psicóloga de família e tal, tem um momento que ela faz isso, né, como uma testagem psicológica. É um dos exercícios que você faz, você chega lá, você quer saber como é que você vai se conduzir nessa família, que está dando muito certo ou que não está dando certo, que a família ela pode ser local de potência e local de adoecimento, né? Isso aí a gente não pode negar. Então, às vezes, para entender essas relações, a gente faz
todo esse sistema, né? Esse genograma. Então, assim, fulano que casou com ciclana, que teve tantos filhos, aí tem os filhinhos, assim. Sim. E aí vai até lá em cima, até o quanto puder. Quer dizer, então se um psicólogo de família quiser te procurar para você ir mais fundo nessa árvore genealógica, também pode. A gente acha... Eu vou te falar mais, não só isso, tá? Já... Eu não posso falar o nome dessas pessoas e tal, mas tem famílias muito ricas, tá? Muito ricas mesmo, muito influentes, assim, que já me contrataram para procurar as certidões de óbito. Não era nem para fazer dupla cidadania, que elas já tinham, inclusive. Tá? São famílias bem influentes mesmo, 2, inclusive. Para descobrir as certidões de óbito dos bisavós e dos trisavós. Para quê? Por quê? Porque elas queriam saber do que eles morreram. Para descobrir qual a probabilidade das doenças que eles podem ter também. E já se precaver. Por exemplo, se o teu bisavô e a tua bisavó ambos morreram de câncer de pâncreas, caramba. Peraí, tem alguma predisposição genética ou epigenética para você ter essa doença também. Que pode ser dos métodos, modos de vida da época, Sim. Mas também aquilo passa, né? Exatamente. Então, como ele não tem transfere como definir de uma geração para outra. Ou se é algo epigenético. Epigenético é exatamente isso que você está falando. É coisa que não tá ali no seu DNA, mas às vezes é da alimentação, às vezes é uma família que morava perto de uma região que causava alergias repetitivas, não sei o que detonou vias respiratórias e vai, enfim. Isso. Só que se você consegue prevenir, tendo em vista que já houve esse tipo de cenário, você se previne. Tem que lembrar que eu tô falando que são famílias assim, muito... Entendeu? É porque hoje você até consegue. Aliás, eu até fiz tem que pegar o resultado lá, Gui. Vamos pegar o resultado. Eu fiz um exame agora de sangue. Eu estava fazendo outros exames para minha nutróloga, para minha médica geral, né? Que é a Fabiana Cório. Fabiana, tô indo na sua consulta em São Paulo. E aí eu li, assim, tinha uma coisa assim, A200. Era um exame em que você analisa 200 itens de consumo, né, de comidas, de itens, né, deve ser verduras, carnes, tudo. E eu vou saber do que eu tenho, assim, sensibilidade, quem sabe alergia, alguma coisa assim. Isso também ajuda, né? Claro, não, mas saber do que os seus antigos faleceram isso daí é fundamental, isso é um fato, tá? Isso daí que você está dizendo é um fato. Esses exames que fazem com saliva, com sangue, isso daí é fundamental. Tem com 50 alimentos, tem com 100, tem... Agora com esse 200 eu falei, tá bom, eu vou fazer. Pô, 200, né? Mas assim, é algo muito interessante mesmo. Tá? Agora, assim, se tiver morte, como é que é? Causa não... Eu não sei como é que fala isso causa indefinida, ferrou, a galera fica louca, né? Não ficam loucas, assim, eles ficam... Pode ser só uma morte súbita. Eu não dou garantia do que ele morreu, eu dou garantia de que eu vou achar certidão de óbito. Mas o que o escrivão escreveu, o que o cartório colocou dentro do que o médico lá decidiu... Isso daí é problema da medicina. Porque, gente, eu ouvi dizer, eu não sou aqui dos canais assim da tarde, mas assim, eu ouvi dizer... que, por exemplo, às vezes muita gente que, durante a pandemia, né, que faleceu de outras questões, sim, em não saber, ou pelo número, ou, enfim, situações... Covid. Às vezes não era. Sim. Eu imagino. Foi o que eu ouvi, né? E olha que a gente está falando de 2020, né? Século XXI, galera. 2019 e tal. Isso de fato pode ter acontecido, sim. Tá? Imagina então naquela época de 1950, 1960, que o pessoal acabou de descobrir, enfim, que o fungo pode fazer a penicilina e, enfim, acabar com as bactérias, entendeu? Bizarro. Agora, tem umas perguntinhas aqui. Eu fui dar uma pesquisada aqui, né? Genealogia. Eu falei, gente, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Me fala essa diferença. Bom, genealogia vai ser estirpe, origem, família, tudo isso é sinônimo. Tá. E tem a genealogia, que vai ser de trás para agora, sim, que seria a... Tem 2 nomes aqui. Calma que eu estudei, gente. Procurar os antepassados, os ancestrais. Se ela é ascendente, ela é... se ela é ascendente, ela vai ser do cara de agora, tipo você, para trás, para cima. Isso. Né? Ascendente. São os meus ascendentes, sim, não são os meus descendentes. Meus descendentes são os filhos, né? Mas se quiser pelo fundador,
você faz um processo de genealogia descendente. Aí você desce do fundador e vai até hoje, né? Não é isso? Então tem esses dois processos. Genealogia você pode fazer desses dois jeitos. Você pode fazer de hoje para cima, para trás, e de trás para hoje. Sim. Pode fazer dos dois jeitos. Você tem que sair de algum ponto de partida. Isso daí é bem tranquilo, entendeu? Mas geralmente a maioria das pessoas querem saber dos antepassados. Elas não pegam lá o trio. Eu quero saber se mas por exemplo, se você quiser saber assim, sei lá, pensei agora rápido em Tiradentes, né? Sim. Aliás, diz que Tiradentes tinha amantes. Ai, caiu meu mito, gente. Acabou. Não sei, sou bem radical com essa porra. Mas, enfim. E aí o Tiradentes, se for mentira, me falem, gente, para eu poder voltar ao mito, entendeu? Para. E aí, vamos supor, Tiradentes. Vamos ver, de curiosidade, Tiradentes, quem hoje é parente dele? Aí você faz uma genealogia descendente. Tiradentes, eu consigo te dizer quem é parente dele. Ninguém. Porque Tiradentes não teve filho, não registrou nenhum filho. Mataram ele antes, né? Ai, gente. Eu dei o melhor exemplo ever. Pra ele já me responder, era coisa linda. Eu te digo que ele não tem. Corte! Adoro! Eu não sei porque que eu pensei nesse rapaz. Que aconteceu. Foi, né? Que horror. Sim. Eu não sei porque que eu pensei nesse rapaz, mas eu pensei. As pessoas geralmente fazem o processo de dupla nacionalidade. Inclusive, tem muitos brasileiros aqui, tá? Que fazem a sua pesquisa genealógica. A maioria, inclusive, tá? Fazem um processo de genealogia, fazem um processo de pesquisa genealógica para descobrir se tem um antepassado europeu. Para quê? Muitas vezes para fugir, inclusive, de perseguição política, Babi. Muitas vezes, a gente tem um grande exemplo aqui, que é o exemplo do Léo Lins, por exemplo. Léo Lins, comediante? É o comediante, exatamente. Mas que passa? Não é só falar piada? Como é que é o estilo dele? Ele conta piada de tudo. Quem já viu o Léo Lins aí sabe que ele é o humor mais ácido que existe, o humor mais negro que existe é em nome do Léo Lins. Ele diz que tudo, né, é em nome do humor e tudo mais, e ele tem licença poética ali para dizer o que ele quer, segundo o que ele diz. Segundo ele, então, os advogados dele, né? Porque hoje em dia... hoje em dia tá uma coisa, assim, diferente, assim. A gente tem que, né? A gente tem que refazer o nosso jeito de pensar. Como é que o menino chega e pá? É isso mesmo? Não, ele é o rei dos processos, assim. O que mais tem é processo dele. Isso daí você fica tranquilo. Aí o que acontece? O Léo Lins, por exemplo, ele sofreu uma perseguição muito grande, né? Aí se é justo ou não, isso não cabe a mim. Eu sou genealogista, não sou ciência política. Ela tá me reportando um fato. Né? O Léo Lins, ele teve o passaporte dele brasileiro bloqueado, teve as contas dele bloqueadas com mais de 300 mil reais, inclusive travaram ele de sair de São Paulo. Ele não podia nem sequer sair de São Paulo, segundo a justiça. Mas por que isso aconteceu? Por conta das piadas dele. Ele faz uma piada de cadeirante, ele faz uma piada com político, aí você mexe com político. Enquanto você tá falando ali da piada de negro, de cadeirante, aí até tudo bem, é um processo ou outro. Agora, se você faz piada com político, dizendo que um político roubou, ou fazendo um merchanzinho negativo para um político, aí eles te quebram. E aí o que acontece? Aí bloquearam as contas dele, bloquearam o passaporte dele, ele não pode sair do país. Aí o que ele faz? Ele procura o Vitor. Né? Ele procura o Vitor pra achar um europeu ali da família. Gente, como é que ele teve essa ideia? Pois é, eu tive a ideia de fazer o vídeo dele, aí ele gostou. Me conta, tem esse vídeo? Tem esse vídeo aí do Léo Lins aí, se botar no Instagram. Acha esse vídeo para nós. Tem esse vídeo. Você fez um vídeo sobre ele antes, é isso? E aí ele te procurou? Eu fiz um vídeo, na verdade, ali na da família do Léo Lins, né? Eu nem achei... No vídeo em si, eu nem mostro, assim, o italiano da família dele. Eu mostro mais uma curiosidade sobre a família dele, assim. Uma brincadeira, inclusive, que eu faço. Então, você, dentro do seu trabalho, você respeita determinados sigilos, né? Não posso ficar botando o CPF de alguém ali, entendeu? Não é legal, não faz sentido. Eu não vou usar pra... Eu vou usar pra achar teu trisavô. Mas tem gente aí que vai abrir uma empresa fantasma no seu nome. Então isso eu não boto. Saquei. Entendeu? Eu não boto... Se vocês verem os vídeos ali, tem sempre censura e tal, nas coisas importantes. Mas eu mostro o nome do teu pai, do teu avô, da tua avó. Isso daí é tranquilo. O problema não é esse. E aí, dentro disso, do Léo Lins... A gente conversou e tal, e eu comecei a fazer lá, buscar quem era o antepassado dele. Ele nem sabia exatamente se tinha italiano ou não. A gente buscou, achou, e aí tem um detalhe. Imagina só um cenário. Imagina só o seguinte cenário. Babi, tem um político aí que não gostou do comentário que você fez dele, e ele simplesmente fala o seguinte, fecha as contas da Babi,
bloqueia, e se você bloquear suas contas, a não ser que você... Não, você não se movimenta. Você não faz acabou. nada. Você não vai ao mercado, acabou. Bloqueia seu passaporte, senão você não consegue nem para outro país fazer conta. Viver, né? Já era. O único jeito que você tem é se você tiver outro passaporte de outro país. Então, a única forma, por exemplo, do Léo Lins hoje, se ele quiser sair do país, se ele quiser... Ainda tá com tudo bloqueado? Ele ficou um tempo bloqueado. Eu não sei se ainda tá, mas Sim. ele ficou muito tempo bloqueado. E ele faz show em tudo quanto é lugar do mundo. Tempos atrás estava no Japão, estava na China. Esse é o ganha-pão dele. Aham. Então, a única forma é ele tendo um passaporte europeu para resolver a vida dele de vez. Entendeu? Então, ele é um dos caras, assim, que são super animados, que sofre perseguição política, entendeu? Sofreu perseguição política e hoje ele vai conseguir, né, se locomover ali para fora, ter a liberdade que ele tem. Porque ele é um cidadão europeu. Porque ele é um cidadão europeu. Simples assim. Descobri tudo que a polícia precisava para pegar o Léo Lins. Eu acabo de ser condenado a pagar 100 mil reais por causa de uma piada. A primeira coisa que eu precisava saber era o seu nome completo. Isso a gente acha muito fácil na internet. Leonardo de Lima Borges Lins. E sabendo que ele é nascido no Rio de Janeiro, foi muito fácil localizar sua certidão de nascimento. Nascido na Tijuca, um dos bairros mais nobres e boêmios do Rio de Janeiro. E no mesmo cartório, já fui atrás do casamento dos seus pais. Mas foi então que eu encontrei algo muito suspeito. O CPF dos seus pais foram excluídos da certidão. E guarda essa informação pra você entender o final. E mesmo sem esses dados, descobri uma coisa que a polícia jamais saberia. Encontrei a certidão de óbito de seu bisavô, Antônio Borges Lins, que era baiano e de profissão motorista. Em uma de suas corridas para o Rio de Janeiro, aos 47 anos, descobriu que houve uma mudança nas leis trabalhistas. E agora, para se aposentar, teria que trabalhar até os 65. E isso mataria qualquer baiano instantaneamente. E com o bisavô de Léo Lins, não foi diferente. E agora você vai entender o porquê o CPF dos pais de Léo Lins foi excluído da certidão. Porque queriam fugir de pagar o INSS. Afinal, eles terão que economizar para pagar os advogados do Léo. Realmente, não... Olha... É muito difícil. Enquanto você acompanha a árvore genealógica da família do Léo, deixa o seu like e comenta aqui se você quer que eu faça a árvore genealógica do Xandão. Valeu! Eu não conheço o Léo Lins. Tu não conhece o Léo Lins? Pessoalmente, assim, eu tá. não vi show dele também. Eu conheço o nome dele. Você vai ficar assustado. O nome dele eu conheço. Você vai ficar assustado. Aí, outro comentário que eu faço, uma pessoa que passou por isso muito, mas aí é um cara também já mais internacionalizado, já é um cara já de vivência já histórica muito grande. O Eike Batista. O Eike Batista, ele não saiu do Brasil antes de ser preso? Não teve Saiu. O Eike Batista tinha toda uma investigação sobre ele, então ele não podia sair do Brasil. Se você tem uma investigação sobre você e você está em vez de ser condenado ali, eles prendem seu passaporte, você não pode utilizar seu passaporte. Mas ele saiu. Como que ele saiu? Ele saiu porque ele tem família alemã. E aí ele fez o passaporte para ele, para a família dele, um passaporte alemão. E como eu te falei lá no início do podcast, o que acontece? Quando você é europeu, os Estados Unidos abrem as portas para você. Entendeu? Quem é europeu, então foram para os Estados Unidos nessa época. Exatamente. Aí você tem uma pessoa que é o Eike Batista, super referente. Por que o Eike Batista, você pode imaginar o seguinte, você acha que ele queria ficar preso lá no Bangu 1? Não queria. Por que o Eike Batista, por exemplo, não fugiu, não saiu e não ficou lá fora? Porque ele é uma pessoa completamente... Ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. Né? Um dos 4 lá, tava na Forbes e tal. Então, qualquer lugar que o Eike Batista estivesse, ele... vai ser reconhecido, apontado, visto. Mas se ele não é um cara tão conhecido, sei lá, se ele é o Vitor, por exemplo... E você sofre uma perseguição aqui política ou, sei lá, estão te acusando de um crime que você não cometeu, eu não sou justiça para dizer se o Eike Batista cometeu o crime ou não. Se ele tá achando que tá sendo julgado injustamente, ele sai do país, mesmo que bloqueiem o passaporte dele. Entendi. Entendeu? Então, o Eike Batista... Possível, Isso é possível. Se isso daí é um desvio de ética... Se mais tarde vão proibir de alguma forma isso, então, não, outra... Sabe por quê? Só se ele for condenado internacionalmente pela Interpol, coisas do gênero. Entendi. Mas a Alemanha sabe de processo do Brasil, não sabe. Itália sabe, Portugal sabe, não sabe. Eles nem se comunicam. Entendeu? Você quer ver uma coisa muito interessante também? O caso lá dos 2 jogadores de futebol, do Robinho e do Daniel Alves. Sim. Né? Que eles foram presos e tal, por enfim, questões de assédio, de estupro. Violação dos direitos da mulher em questão. Da mulher. Mas o que aconteceu ali? Do corpo. Por que o Robinho demorou anos e anos para ser preso e assim que o Daniel Alves foi condenado, ele foi preso? Sabe por quê? Na época que o Robinho jogava no Milan, ele não se naturalizou italiano. Ele continuou como brasileiro. O Daniel Alves, ele se naturalizou espanhol. Então ele cometeu um crime na Espanha
como espanhol. Foi direto a parada. Você volta para a Espanha, você vai ter que ficar preso aqui. Já o Robinho não, ele era um brasileiro que cometeu um crime na Itália e já estava no Brasil. E aí, como dificultou. Aí o processo tem que vir para o Brasil. Né? Um crime na Itália tem que vir para o Brasil. Isso que foi cerca de 11 anos para acontecer alguma coisa ali. Então ele ainda teve liberdade, né? Assim. Então, mas isso é muita inteligência. Quem tá por trás desses caras não tá de bobeira. Ó, Babi, você quer ver um detalhe aqui? Eu nunca vi ninguém falar isso na internet. Assim, rapaz, você tá aqui me ensinando a vida, peraí. Não, e falando de jogador de futebol, teve o clássico, né? O Ronaldinho Gaúcho, que tinha um passaporte paraguaio. E aí o camarada, ele é o bruxo, né? Ele apareceu com um passaporte lá e ficou lá quase 180 dias preso no Paraguai, etc. E aí você fala o seguinte, muito meme aconteceu disso, mas eu não vi absolutamente ninguém falando o porquê que o Ronaldinho Gaúcho tinha um passaporte paraguaio. Muita gente falava, ele tava de bobeira, ele conseguiu. Sempre ironizava, brincava. Mas por quê? Qual o fundamento? Vocês têm que lembrar que quem tá por trás do Ronaldinho é gente grande. Nada que o Ronaldinho... Um atleta de ponta dá muito resultado. É muita grana envolvida, são negócios, muitas empresas. Né? Muitas empresas. Ele é multimilionário, não é só por causa do futebol. Adriano, Ronaldinho Gaúcho, eles não são só milionários. Então por que diacho, né, os empresários... O Assis, o irmão do Ronaldinho Gaúcho, ele não tá de bobeira, ele é um mega empresário. Eles são super inteligentes. Né? Coitado de mim, da minha mentalidade diante desses caras. Eles são incríveis. Mas por que então o Ronaldinho Gaúcho tinha um passaporte paraguaio? O Ronaldinho Gaúcho tinha um passaporte paraguaio porque o Paraguai tem isenção fiscal, paga muito menos imposto um paraguaio do que um brasileiro para montar uma empresa nos Estados Unidos. Vai ver quantas empresas o pessoal lá tem nos Estados Unidos. Não sabia que os paraguaios têm mais isenção, menos tributos a pagar para montar uma empresa nos Estados Unidos. É o único país da América do Sul que tem as facilidades igual de europeu. Aí eu te pergunto, é mais fácil você falsificar um passaporte europeu de um país europeu ou do Paraguai? Do Paraguai. Então ele não ia falsificar um passaporte italiano, ele foi fazer o Paraguai. Isso é o que eu imagino, né, que ele tenha feito. Porque por que mais ele faria? Porque ele tava de brincadeira, de sacanagem, queria zoar com os amigos? Ele ficou 180 dias preso. Acho que ele não queria ficar preso. Não foi legal. Ele foi preso por ter feito por passaporte falso. Esse passaporte. Por passaporte falso. E eu, inclusive, puxei a genealogia do Ronaldinho Gaúcho pra ver se ele tinha um antepassado paraguaio, porque eu queria confirmar isso. De repente ele tem, já que você tem esse sistema, sabe fazer. Mas aí não. Eu vi lá que a mãe dele é Miguelina, inclusive, saudosa Miguelina, né? Aí os avós dele são a Eva Maria, o avô Hervino, bisavô é o Alexandre. E a turma é da onde, essa turma? Essa turma tá toda na África. Eles são todos descendentes de africano. Ele tem um antepassado português e tal, assim, mas é muito, muito antigo. E apesar de ele ser do Rio Grande do Sul, e a maioria dos poloneses, alemães, italianos, suíços, tudo vieram pro Rio Grande do Sul. A família do Rio Grande do Sul deve ter uma origem aí polaca aí, né? Quero saber. E junto com a sua investigação, se você quiser, eu faço aquele exame de sangue também. Não é bacana? Tudo se complementa, né? Não, esse exame de sangue é incrível, olha só. Imagina você descobrir que, olha, se você comer determinado alimento, você pode ter um problema intestinal, sei lá, Deus me livre. Não, mas eu tô falando do outro exame, que é um exame que fala que você é parte dos Açores, parte do não sei onde. Não tem esse exame? Esse exame é incrível. Esse exame é sinistro. O problema desse exame é que ele não consegue te dar o processo de dupla nacionalidade. Ou seja, se você comprovar... ele não propriamente. E daí, né? Só aí, alguém dormiu com alguém. Na sua árvore genealógica aí. Não foi isso, gente? Alguém se encantou com alguém. Eu sei lá quais foram as circunstâncias, espero que tenha sido consensual. E eu te digo que a maioria das vezes não era, tá? Inclusive, no caso do Ronaldinho, foi uma das coisas que eu descobri. Por que ele tinha também ascendência europeia e portuguesa, assim, né? Muitos dos registros lá dos trisavós de Ronaldinho, que na época eram escravos, né, registros católicos e tal, muitos deles não tinham pai. Mas você via que a mãe era negra e escrava. Escravizada, né? Uma pessoa que tinha sido escravizada. Ou seja, o pai muito provavelmente era um português. Alguém com poder. Exatamente, alguém com poder e tal, que não ia registrar um filho escravo. Entendeu? Que era o tal do pego no laço. Então isso aconteceu na família do Ronaldinho também. Lá no Rio Grande do Sul tinham muitos, né? Alemães, poloneses, etc. E tem um pessoalzinho assim, ele tem um pezinho lá na Europa também. Mas uma coisa que eu não consegui confirmar é se ele tinha um pezinho no Paraguai. Isso ainda não foi possível. Tem não. Aquilo ali foi brabo mesmo. E vem cá, me fala desse vídeo do Ryan Santos, é um influenciador
que viralizou. Mas depois ele foi ocultado, né, Sim. do seu perfil. Mas foi um vídeo que, eu nunca tinha visto um viral. Eu vi um viral pela primeira vez de um amigo meu, que até participou do Bake Off Brasil, do Juliano, né, da Don Sugar. Viralizou porque ele fez um vídeo top, que era assim, quase porn food. Não, gente, tô falando como elogio, tá? De um pudim, e a música, cara, batia. Era muito maneiro. Tipo, você ficava com vontade de pegar aquele pudim e naquele pudim. É um negócio... E realmente, aí viralizou e ele saiu de 4 mil seguidores, assim, em poucos dias para 84 mil seguidores, e ele tinha muito conteúdo bom, então ele viralizou muito. Vários conteúdos. Porque é só descobrir. Você tem um conteúdo bom, mas o Instagram às vezes não joga, porque você não jogou um Faz-me Rir lá, ele não joga. Né? Todas as plataformas, né? Então, por exemplo, o Deja Vu, por exemplo, eu ainda não fiz isso, gente. Não turbinei. Calma, tem que entrar muitos apoiadores. Vitagel, obrigada. Tamo junto, Vitagel. Peraí que eu vou pagar a equipe. Não, mas o pessoal já tá curtindo, já tá seguindo. Eu amo colágeno que eu tomo mesmo. Não, gente, tô ficando durinha, tô ficando gostosa, eu tô amando. Mas, enfim, esse não é o programa para isso. Não é o programa para isso. Nós estamos falando de genealogia. Deixa o menino azul de verde, vermelho. Calma, você é tímido? Não. Mentira que não é tímido, você tá rosa. Eu tô você rosa. está enrubescido. Colágeno tá em dia. Colágeno tá em dia. Ah, tá, né? 29 anos, né, amor? Mas olha, a partir do ano que vem, você me procura com o cupom BABI15, porque você vai perder 1% de colágeno por ano, pelo menos, de produção É essa natural. a proporção mesmo? É, mais ou menos isso. E dos 50 em diante, amor. Down the hill, você tem que tomar mesmo. Fato, por isso que eu tô tomando. Por isso que eu tô tomando. Mas vamos a Ryan Santos. Por que o vídeo dele viralizou, ocultou? Ai, o que aconteceu ali? Assim, o vídeo do Ryan Santos, muitas pessoas devem ter visto que foi um vídeo realmente que viralizou. Né? Assim, ele super bombou. E é um vídeo maneiro. Assim, as pessoas que me acompanham, que veem meus vídeos, veem que tem vídeos que eu falo, zoo a pessoa, né? Eu faço uma brincadeira ali um pouquinho mais... Sugere. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha que eu fiz? Entendeu? Só que o do Ryan não, foi um vídeo incrível. Mas assim, o que tinha nesse vídeo? O que você colocou de teor no vídeo? Você descobriu a família dele? Como é que foi? Eu descobri que o Ryan, não sei se ele tem problema com judeu, tá? Mas eu descobri que ele descende de judeu sefardita de Portugal. O que é um judeu sefardita? Tem uma pergunta aqui sobre isso. Cara, João Melo, economista, pergunta. Aliás, grande participante do nosso podcast, te amo. A cidadania portuguesa para descendentes de judeus sefarditas que foram perseguidos pela Inquisição em Portugal ainda está sendo concedida. Se possível, explique o desencadear desse rolê. Tem tudo a ver, inclusive... O rolê é por mim, desse processo, ele diz. Inclusive, tem tudo a ver com o vídeo do Ryan. Então, assim, eu descobri que ele tem um antepassado que é judeu sefardita. Mas o que é judeu sefardita? Judeu sefardita nada mais é... Você deve saber o que é Inquisição, né? Que era a época que, lá em 1700, que a Igreja Católica queimava as pessoas que diziam que não... Entendeu? Que era bruxa, que era judeu, que não era católico. Tá. Entendeu? Então, muitos desses portugueses... espanhóis que não eram católicos vinham e migravam para Brasil, Argentina, Uruguai, fugindo da Inquisição. Portugal e Espanha, não só Portugal. Então eles davam a opção, os portugueses e os espanhóis, não era que eles eram bonzinhos, era porque é o seguinte, ou você vai queimar na cruz... Porque você não aceitou Jesus católico, né? Ou Deus então alguém te católico. denunciou e disse que você é bruxo, mesmo você dizendo que é católico. Nossa. Ou você queima, ou a gente te manda para uma embarcação lá na América do Sul para você descobrir e desbravar lá. Entendeu? Pegar malária, pegar o que você tem que pegar. Então, assim, vinham muitos desses portugueses, desses espanhóis pro Brasil, fugidos da Inquisição. O nome desses judeus que fugiam de lá para vir para cá eram judeus sefarditas. É o nome que se dá para esse tipo de judeu. E Portugal reconheceu que se esses judeus jamais tivessem saído de Portugal ou da Espanha, os seus descendentes jamais teriam sido brasileiros, eles seriam portugueses e espanhóis. Sim, sim. Você, por exemplo, se você descende de um eu acho que 99% dos brasileiros aí deve descender de um português, em algum momento. sefardita em algum momento. Se você descende, por exemplo, de um português sefardita, se ele jamais tivesse fugido da Espanha ou de Portugal, você nasceria em Portugal. Você nasceria português. Porque ele não deslocou pra cá. Ele não ia deslocar pra cá, ele não ia ser ameaçado, ninguém ia falar que ele ia ser queimado numa fogueira. Entendi. Então isso foi reconhecido. Então, foi reconhecido, então as pessoas que conseguem provar. Por isso que esse economista.
Ele pergunta isso, né? Que a cidadania está sendo concedida, né? Aos poucos. Eles estão. É uma reparação histórica. É uma reparação histórica, entendeu? Fala 3 coisas que tem na padaria, que a gente falou ao mesmo tempo. A mortadela, presunto e pão. Apertei. Então, assim, é uma reparação histórica. E eu fiz um vídeo super bacana, não sei nem se consegue passar aí, mas eu fiz um vídeo super bacana sobre o Ryan, assim, dizendo e mostrando. Mas pode passar. Pode passar o vídeo, não tem problema nenhum. Desafio para saber sobre os antepassados de Ryan Santos. Eu hoje, com 34 anos, estou me porque eu não tenho passaporte de país forte e, porra, arruma logo essa cidadania europeia. Desafio aceito, então vamos desenrolar essa cidadania europeia. Como de costume, já procurei seu nome completo no Google. Ryan Pinto dos Santos, nascido no Rio de Janeiro. E como ele é carioca, que nem eu, já fui no site do Detran RJ para saber em qual cartório estava a certidão de nascimento dele. Depois, foi só ir no site do registrocivil.org e ir certidão de nascimento do Ryan. E seus pais são Francisco José Leitão dos Santos e Maria da Paixão Pinto. Mais embaixo, seus avós paternos, Francisco José dos Santos e Araci Leitão dos Santos. Mas uma coisa que eu não esperava é que ao anexar todas as informações de Ryan no site do Family Search, eu conseguiria montar sua árvore genealógica completa. E já vi que ele tinha um antepassado português chamado Marcos Cardoso dos Santos, que foi expulso de Portugal por conta da Inquisição, ou seja, ele era judeu sefardita, e isso, de acordo com a lei portuguesa, dá direito a Ryan Santos à cidadania de Portugal e a um passaporte europeu. E a cidadania europeia na mão? Vai atrás disso, meu camarada. Seus filhos vão te agradecer muito. E você vê com um vídeo light pra caramba. Tipo assim, tranquilo, não é uma... tranquilo. Você vê meus outros vídeos, você vai falar, nossa, mas isso daí... por que ele saiu o vídeo? O que rolou na época? Então, assim que eu soltei o vídeo, o advogado Ryan veio falar comigo, amistosamente, segundo ele, tá? Sim, o advogado Ryan, cara incrível, inclusive, falou, ô, Vitor, oba! Gente, meu microfone até caiu. Isso é a primeira vez que acontece um déjà vu, tudo tem uma primeira vez, fiquei emocionada aqui quando ele falou... Não, porque eu tenho uma coisa assim, com o negócio de processo, eu acho, enfim, por isso que eu sou toda na minha, toda comedida, toda boa moça, porque olha, quando você falou que ele chegou amistosamente, eu fui lá na cena. Eu falei, ele deve ter dado muito na cara do Vitor, pelo amor de Deus. Não foi isso? Não, de fato ele veio amistosamente. Ele falou, cara... Tá bom, então não vai cair mais no microfone, gente. Inclusive aí o vídeo, por favor, e tal. Pô, o Ryan não gostou. Eu falei, que isso, cara? O Mas vídeo não gostou incrível, o vídeo é incrível. Ele, cara, o Ryan é assim, ele não gosta muito de, né, que postem os vídeos dele e tal, falem dele, apesar dele falar de todo mundo, né, ele fala de todo mundo, ele fala que, né, só tu vê o vídeo do cara, você vai ver o naipe ali do que ele fala e de que ele fala. Então, assim, aí ele não gostou muito e, cara, tira o vídeo e tal, não sei o quê. Eu falei, como é advogado e tal, né, não tem nada a ver. Na realidade, eu faço um vídeo desse, é pro cara gostar. Não é pro cara achar que você terrível, não tem essa... isso é uma pergunta. Você não tem essa índole de vou cutucar. Depende. Às vezes tem. Vou, tipo, sei lá, vou provocar aqui um gatilho aqui no outro. Então, isso vai muito do seguinte, Babi. Quando eu tô fazendo o enredo do vídeo, muitas dessas coisas que a gente vai descobrindo... Todo o seu vídeo tem a ver com genealogia? Todos. Todos os vídeos ali ou tem a ver com dupla nacionalidade ou genealogia. Entendeu? E aí eu vou pegando a história. Por exemplo, lá eu fiz um vídeo, inclusive, né, da genealogia do Lula, e aí eu descobri que, por exemplo, a mulher dele botou o nome dele, né? Botou o nome Lula e não poderia ter colocado na época. Seria por quê? Porque ele nem tinha o nome Lula na época. Ele não tinha o nome Lula, ele não tem... Ele a mulher dele, a mulher dele quem? Ainda a Marisa? Lá, a primeira esposa lá. Não é a Janja, não, é a outra. Não é a Janja, não, Marisa, Dona Marisa. Isso. E Dona aí, Marisa, não é? Eles tô casaram... certa ou tô errada? Peraí, deixa eu balançar aqui, meu. Tô certa ou tô errada? Eles casaram... Referência, época... gente, entendedores entenderão. E na época, ele não tinha o nome... Ele não nasceu com esse nome Lula, tá? Esse é um nome dado, herdado. Ele pegou um apelido. Luiz... sim. Ele herdou e ele não podia porque ele ainda não tinha agregado esse nome ao nome dele. Mas como é que ela conseguiu? Meu filho, aí... Como é que as pessoas conseguem as coisas? Eu não sei. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu? Comenta aí, como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu? Comenta aí, gente. Me dá ideia. Se alguém comentários. Conseguiu, me conta. Tá curtindo esse conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Entendeu? Eu tô aprendendo a falar isso, gente. Porque a minha geração não fala muito isso, não. Mas vamos com o déjà vu. Vambora. Eu profetizo aqui. Se tu não compartilhar, não curtir, é porque tu não vai ter antepassado europeu, não vai ter cidadania, não vai ter nada, não. Não faz isso, gente. Curta, comente, compartilhe. Porque ele vai achar um antepassado seu e você vai ter cidadania americana, europeia. Vai pra cima, pô. Vai pra cima. Né? Por que não? Vai aproveitar o mundo. Então, assim, dentro dos vídeos tem isso. Só que aí tem um detalhe. Eu falei, vou lá dar uma olhada no Instagram do Ryan. Então, nos últimos 4 anos do Instagram do Ryan, claro que ele movimenta muito o YouTube dele e tal, mas ele é um cara milionário
Quem sou eu na frente de Ryan Santos? Porque ele é influenciador há muito tempo ou ele tem de família, abastado de família? Blogueiro, ele tem empresas aí gigantescas. Eu falei, como é que o cara vai se preocupar com um vídeo daquele ali, um vídeo super tranquilo e tal? Que não diz nada, assim, não me passou nada pejorativo, não. Então, só que o vídeo dele, o melhor vídeo dele de até 4 anos atrás, que eu olhei lá junto com o pessoal, tinha 700 mil views. Aí eu fiz um vídeo super light que deu quase 2 milhões, se contar. Mas foi só uma ideia melhor, desculpa. Foi só uma ideia mais legal. Ou foi o momento. Que tem uma coisa de momento, timing. Eu nem achei que esse vídeo ia dar nada. De repente ia dar 100 curtidas só que a galera gostou. Eles acharam interessante o tipo de pesquisa. E você tinha me perguntado, você ensina a galera? Eu ensinei 3 técnicas ali. Vai no site do Detran RJ, você que não tem aí. Você, tutorial ali rolou. Tutorial total ali, você que é do Rio de Janeiro, não lembra onde é minha certidão de nascimento. Vai no site do Detran RJ, lá você coloca seu nome, você coloca a data de nascimento, você consegue pegar. Eu quero achar da minha mãe. Depois você vai no site do Registro Civil, acha ali, eu digo isso, e depois tu vai e joga tudo no Family Search, às vezes anexo. Family Search é um 0800, um site de graça que você consegue fazer isso, inclusive dos Mormons, né? É um site da igreja do Jesus Cristo dos últimos tempos, dos 7 dias, alguma coisa assim. Gente, imagina dos Mormons para fazer genealogia. Você já fez genealogia de família de Mormon? Porque muita esposa e muito filho. É muito filho. É mais filho. caro, tá? 20 filhos. Eu te peço para fazer mais caro, porque, né? gente, é muito caro. Porque é muita gente. É muita gente. É um poliamor. É verdade. Não é poliamor, não. Eles dizem que não é poliamor, não, porque... Não tô criticando, não, tá, gente? Só tô tentando entender. Eles são monogâmicos. Mas tem muitos filhos. São coelhos, melhor dizendo. Mas aí o vídeo... Voltando pro assunto do Ryan. Vamos ao nosso assunto. Aí o meu vídeo, poxa, deu 2 milhões de views e parece que o cara tá fazendo uma propaganda ali pra mim, do jeito que ele fala. Então, de repente pode ter dado uma dor de cotovelo. Entendi. Entendeu? Ficou parecendo uma coisa e... 4 anos, faço 700 mil views, o cara ali, um moleque que é pobre, vai fazer genealogista, não é nem influenciador. Não é nem influenciador. Eu não sou o blogueirinho. Eu faço os vídeos porque eu gosto de fazer. Prazer. Não, mas você entende. Não, gente, é sério. Eu acho que para além de vídeo tutorial para árvore genealógica, eu acho que você tem que ter um segundo curso para aprender a fazer vídeos. Eu vou fazer o seu curso. Vai fazer o curso. Então, os vídeos são muito dinâmicos. Sério isso, gente? São bem legais, assim, pessoal. Sério, vejam os vídeos, são bem bacanas. Vocês que têm interesse em saber sobre a história da sua família, querer saber se tem direito a um processo de dupla nacionalidade, vai lá, cara, é de graça, é 0800, né? É 0800, curtir o podcast aqui, é 0800, seguir, compartilhar, é 0800. Gente, então manda para alguém que quer saber dos antepassados. Aliás, tem uma diferença entre ancestrais e antepassados? Mesma coisa, ancestrais são sinônimos praticamente, ancestrais, assim, bem, no sentido, talvez tenha um sentido teórico aí que mude tudo, mas é basicamente a mesma coisa, são nossos ancestrais, os nossos antepassados. A pessoa pesquisadora, a pessoa cursou 7 anos e meio psicologia, era para fazer em 5, já vou te dizer. Então me diga. Hoje você sai daqui com um negocinho a mais aí. Então vamos lá. Que não é sobre o seu business, mas é correlato. Antepassados, ligados à nossa linhagem biológica. Eles são homenageados através de rituais familiares e pessoais. Ancestrais, figuras espirituais de grande importância, guiando e protegendo nossas comunidades através de rituais mais complexos e comunitários. De onde eu peguei isso? Não sei. Da IA. Não sei. ChatGPT. Quem puder, bota nos comentários. E depois eu, de repente, boto isso de novo, que foi uma publicação de 10 de junho de 2024. Pelo menos aí já é uma raiz, já dá para pesquisar. Mas tem essa diferença aí sutil, que é quase a mesma coisa. Sutil. Mais psíquica. Entre antepassados e ancestrais. Pronto, tá dito. Complementei o conteúdo, adoro. O Déjà Vu é sobre reflexão. Vem cá, falar sobre reflexão. A gente já está se encaminhando, infelizmente, para o final. Gente, olha só, você tem pergunta sobre a sua árvore genealógica? Ou sobre os casos aí, né, que a gente comentou. Ou sobre os casos que a gente comentou. Vai lá dar uma olhada. Fala o seu @, de novo. @Costa Marques Cidadania. Costa Marques Cidadania. Não tem ponto, não tem hífen, é tudo pá, é tudo seguido. Total, qualquer pergunta que vocês tiverem, vai lá e já pergunta direto para o nosso convidado, gente. Pode também, se rolar aqui nos comentários,
A gente manda para ele. Ih, já vi Oh, até yeah. que o pessoal vai falar. A gente manda para ele, mas tá de boa. Eu curti muito aqui. Agora é o seguinte. Rapidinho, Babi, sabe uma pergunta que eu recebi outro dia aí? No podcast, o camarada me perguntou. O quê? Ele falou o seguinte: olha, eu fui no dentista e o meu dentista falou que eu tenho uma arcada dentária de português. Dá pra tu ver aí se eu tenho cidadania? Aí também não, né, pessoal? Vamos pegar leve aí. Mas o que é com uma amigo. arcada dentária de Eu português? sei lá o que é arcada dentária de português. Se você falar, ah, não, eu tenho um nariz meio italianão, grego, eu já vou entender que você tem um nariz grande. Mas a arcada dentária de português, eu sei lá. Eu nunca ouvi. Eu troco ideia direto com os meus dentistas, né? Porque eu adoro falaram ficar que você tem perguntando a arcada. vida. Nunca me falaram que eu tenho arcada dentária portuguesa. Aliás, disseram sim que eu tenho uma ótima abertura aqui para o dentista, porque a boca é enorme, né? Então, eles não ficam lá furtadinhos. Quem tem boca pequena para dentista, gente, é uma treva, gente. Pelo amor de Deus, dá um desconto. Então, eu quero que você escolha aqui temas, pode escolher de 2, 3, para você falar um pouquinho da sua visão de mundo. Porque déjà vu é reflexão, é visão de mundo, é conversa intimista nesse talk show lindo aqui. Escolhe o que você está afim. O que você faria? Você falou, você é geminiano, né? Geminiano. Vamos lá. Lá vem. Aquela que é uma terapeuta nada convencional, né, gente? Eu estou falando aqui o que ele faria, estou falando de signo, mas é porque eu lembrei dessa informação. O geminiano gosta de pensar nessas coisas assim. Vamos falar sobre o que eu faria. Vamos me testar, né? Gosta de saber. Ó, Você tá baralhando essas cartas aí, tem que lembrar que Eu meu tô bisavô é embaralhando. viciado em jogo, então eu tenho tendência aí. ai, hein? meu Deus. Negócio de baralho de carta, eu vou perder tudo pra Babi aqui. A gente começar a apostar, eu tô Não, ferrado. estamos aqui para somar. Peraí, estamos aqui para somar. Não vou tributar nada aqui no Déjà Vu hoje. Pode escolher, pode abrir, pegar uma aqui? cortar o baralho, pode fazer Tá. como você quiser. Vou botar aqui. Você escolher uma carta e lê para mim, por favor. Agora. O que você faria? Perguntas para iniciar aqui esse conhecimento. O que você faria se você estivesse no altar e a sua noiva desistisse do casamento ali na hora? Ixi. Eu ia Pergunta falar... pra ti. Você ia saber os ancestrais dela, você ia perguntar os antepassados, Eu ia fazer o quê? ia falar assim, minha querida, você acabou de perder a oportunidade de se naturalizar italiano, entendeu? O meu casamento, você vai perder um passaporte europeu. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai fazer isso? Se você quiser, você vai perder, meu filho. Seria Adorei. basicamente isso que eu ia falar. Adorei isso. Adorei. tem- Gente, a pessoa tem resposta assim, pá, entendeu? Adorei E essa. foi completamente aleatório aqui. É tá? completamente aleatório. Isso Tem é mais algum que você quer dentro da... Quem é você? Confissões, jogo das confissões, Essas crenças. confusões aqui é perigoso, hein? Pois é. Se quiser desanuviar, tem um puxa-conversa música, mas eu acho que não é o teu estilo agora, né? Ai, vamos... Ai, gente, muito bom, muito bom. Ah, vamos das crenças aqui, né? Vamos das crenças, gente. Vambora. Que legal isso. Que Muito legal bom. mesmo, muito Partiu legal. crenças. Agora você embaralha. Vamos ver o que vai sair aí pra ti. Meu Deus, ai, meu bisavô deve estar lá assim. Meu filho não. Não, mas aqui eu tô contigo. Olha, a gente vai tratar Vamos tratar isso aí. qualquer sintoma. Aí. Compulsividade, impulsividade. Aí sou eu que tiro? Você tira? Pode tirar, pode escolher. Que legal. Aí lê pra gente. Eu sou perdedor porque... Ih, essa é braba, hein? Ah, você tem que completar a frase. O que você acredita eu sou perdedor por quê? Sou perdedor porque... Caramba, eu sou um cara otimista pra caramba. Eu responder essa aqui é difícil. Ai, caramba. Fala de... Bem... Aí eu tenho várias opções, mas eu não posso te influenciar. Não precisa influenciar, não. Mas tem uma coisa, assim, que marcou muito. Inclusive, você tocou nesse assunto. E foi muito marcante. Que foi... O meu pai, ele faleceu de Covid. Oh. Né? Então... E foi Covid mesmo. Sinto assim, muito. Você não foi, né? Ele não faleceu de, sei lá... Ah, ele tava com pereba no pé e morreu e botou Covid. Não, ele faleceu de Covid mesmo. Foi bem traumático. E assim, por mais que a gente... Eu não tenho arrependimento, né? Enfim, de ter tido contato... Eu era sempre muito próximo, a gente era muito amigo.
Mas eu, durante aquele muito tempo, eu me senti meio com um fracasso porque eu tinha certeza que ele ia sobreviver. Sabe quando... Igual eu falei, eu sou muito otimista. Falei assim, cara, se eu fizer o que eu tiver que fazer, ir atrás do médico, pagar o plano, correr atrás, falar com os amigos que estão ali, que trabalham no médico, que conhece e tal, ele vai sobreviver. Ter todas as opções. Ele não vai nem a pau. Meu pai não vai morrer, não. Ele é muito forte. Que é Covid na frente do meu pai. Vai conseguir. E aí, não conseguiu. E aí é o tipo de coisa que eu me senti muito perdedor nessa, né? Eu perdi pra vida. E o sentido que eu tenho disso, eu tirei isso pra mim, é que no final mesmo, assim, a vida não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você gosta do seu pai, se você não gosta, meio que a vida não tá meio nem aí pra você. Só vai acontecer o que tiver que acontecer. Independente, é o destino. Entendeu? Vai acontecer. E você vai perder pessoas, eu vou morrer. Não sei se já te contaram, Babi, mas você vai morrer também. Pô. A gente não queria. Assim, não, tem horas que eu falo que eu não quero voltar. Sério. Mas Deus, sim, eu me senti muito perdedor porque eu perdi meu pai, eu achei que se eu fizesse tudo... Sabe quando manda o figurino? Você creu que realmente não... Pra você passar nessa prova, você tem que estudar. Pra você passar... Só que na prova da vida eu me senti perdedor durante aquele período. Entendi. Entendeu? Foi um período ali de luto muito massivo, até hoje, né? Eu sou muito cético a psicólogo, tá? Sempre fui, Babi. Mas quando eu perdi meu pai ali, eu fiquei, né? Fui num psiquiatra e tal... E aí ela falou uma frase assim, e eu não sou um cara muito emocional. Tem muitos psiquiatras que têm a psicologia também, podem atender, e psiquiatras ajudam também. E dá um remedinho quando o negócio tá doido, né? Tá brabo mesmo. Sim, né? tem que abrandar o que o corpo também não suporta, claro. Exatamente. Aí ela falou assim, Vitor, sabe esse vazio? Que é esse vazio, quando você perde uma pessoa. Meu pai era meu melhor amigo, pô. Quando você perde uma pessoa muito querida, assim, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama tanto, você perde ela, sabe esse vazio que você tá sentindo no seu peito? Esse buraco? Então esse buraco sempre vai estar aí, esse buraco nunca vai sair. Nunca vai sair. Só que tem um detalhe. Você vai conhecer pessoas, o seu coração vai ficar maior. Então, esse buraco vai estar sempre ali. Ele sempre que você passar o dedo ali, lembrar dele, esse buraco vai estar ali. Você vai sentir um vazio dentro de você. Só que seu coração vai estar tão grande de novas pessoas, de novos amores, né? Você ainda tem sua mãe, você ainda tem seus irmãos e tal, vai ter filhos. Então, essa dor, esse vazio vai ser... Não vai ser preenchido, esse buraco vai continuar. Mas o jeito, eu acho que a psicologia vai tentar dizer, né, com você que o jeito de você elaborar isso é que vai mudando, porque você vai tendo outras compreensões, a falta A. Sim. A saudade, a falta A. Ele não está lá, e ele é a referência. E não é substituível. Não é. Né? Não é. Não são, né? Os nossos amados não são. Mas você vai amadurecendo. Sim. E o jeito de lidar com isso vai mudando. Então, o que te fazia sofrer de determinado jeito num início de processo, a tanatologia, né, que estuda o luto e tal, ela vai vendo todas as formas que você pode ir lidando com isso de um jeito a tocar a sua vida de uma forma saudável, amorosa, né? De forma alguma tirando a importância do ente querido, da pessoa querida, né? Que às vezes não é parente, mas é uma pessoa muito importante para a gente escolhida. Sim, é verdade. Né? Então é isso. Eu acho que o que o psiquiatra ou a psiquiatra falou combina, né, com esse estudo da Thanato, né? Inclusive, eu tenho um vídeo muito bom. Eu não sei se dá tempo de passar e tal, mas é um vídeo que eu fiz do Maurício Meirelles explicando a genealogia dele. E o pai do Maurício também, ele ficou internado de Covid, né, entubado de Covid. Eu puxo a genealogia, descubro o italiano do Maurício Meirelles. Eles amaram o vídeo. O pai do Maurício Meirelles veio falar comigo, falou, Vitor, foi a coisa mais incrível. E no final do vídeo eu mostro que meu pai também e tal. Ali é o vídeo do Maurício. O dia em que Maurício Meirelles trouxe uma grande lição ao falar da história com seu pai. Meu pai precisou entrar numa situação de merda, de intubação, e o cara é 4, tá tenso. Pra eu olhar e falar, mano, como eu sou com meu pai, tá ligado? A primeira coisa que eu precisava saber era quem é o pai de Maurício Meirelles. Isso a gente acha muito fácil na internet. Eduardo Meirelles. E como a família do Maurício é toda do Rio de Janeiro, e seu nome completo é Maurício Montrenu Meirelles. Dessa forma, eu só precisava verificar nos registros do Detran do Rio de Janeiro Eduardo Meirelles, que tenha se casado com uma mulher que tem o sobrenome Montrenu. E é isso, daí já localizei a certidão de casamento de seus pais. Então já descobri que a família por parte da mãe de Maurício veio da Romênia, e que seu antepassado romeno se chamava Leonel Montrenu, e que a família por parte do pai era de origem italiana do antepassado Ferdinando Gargano, nascido em Nápoles. Mas a história de Maurício vai muito
muito além disso. A relação dele com o pai mudou completamente quando seu pai foi entubado por Covid. Agora que meu pai tá entubado, eu olhei e falei, cara, Nesse momento, compartilhei um sentimento muito parecido com o de Maurício. Pois em 31 de dezembro de 2020, meu pai faleceu de Covid. E foi a pior dor da minha vida, pois meu pai sempre foi meu melhor amigo. Enquanto você acompanha a árvore genealógica de Maurício Meirelles, marca aqui nos comentários uma pessoa que você ama e vai sentir saudade quando essa pessoa partir. Hoje já até lacrimejou aqui já. É, gente, reacessa, né? Mas claro, acessa inclusive os pontos que você, igual você falou, você enxerga de outra forma, só que ainda sempre tá ali, entendeu? É lógico, não tem muito tempo. Não tem. A pandemia chacoalhou com a gente demais, assim, eu fiquei muito paralisada nessa época. O pessoal, faz live. Eu falei, calma, gente. Mudou tua rotina, né? Que alegria toda essa? Peraí. Né? Que eu fiquei com muito receio, assim, perdi muita gente também, dos amigos, tudo. Eu tenho muitos amigos italianos, né? E daí eu vi eles. E lá na Itália foi um absurdo o que aconteceu. Lá foi um boom, assim, terrível. Se no Brasil foi um boom, lá na Itália foi, assim, aterrorizante. Também tem muito velho, é uma cultura muito latina, né? Eles são muito calorosos. E aí eu via meus amigos perdendo os pais, perdendo a mãe. E eu naquela ali achava que não ia acontecer. E, cara, aconteceu. Foi muito ruim, mas. É isso. Foi um vídeo fantástico. Graças a Deus, o pai do Maurício não faleceu. Ele é uma pessoa incrível, assim, super otimista. Ainda se comunicou contigo. E ele se amarrou nesse vídeo. Ele falou, cara, foi incrível. Eu adorei a homenagem que você fez à minha família, a mim, ao seu pai e tal. O Maurício também super achou nota 10. O Maurício super compartilhou também no perfil dele. Esse vídeo tá lá. Se você olhar o feed do vou te falar, Maurício, tá lá. Parabéns pelo jeito que você conseguiu unir a sua atividade, o seu paixão, né? Sim. Um jeito de contar que é da comunicação de hoje. E aí afeta muita gente. Vai viralizar. Acho que muitos vídeos seus ainda vão... Porque eu olho assim, pra mim, é o que, sei lá, é o que tem que fazer. É só um vídeo rápido. Todo um tratado disso. Parte 2 no semestre que vem. É verdade. Aliás, traga mais... semestre que vem, gente, anota aí, Gui. Semestre que vem, quero você aqui com mais causos. Vamos trazer. Pode fazer os seus vídeos. Pode fazer os seus vídeos, eu quero mais causos. Gente, a gente vai ficando por aqui no nosso cronômetro aqui no Libra Studio. Já tá assim... Acabou. Que inclusive é uma produção incrível aqui, tá? Curtiu? Incrível. É incrível, né? De ponta. Outros podcasts, mas essa estrutura aqui é incrível, impecável. Amor, isso aqui é Jane, Gabriel e Babi. Eu, hein? Que isso? Coisa de primeira. Olha só, esse foi o nosso Deja Vu Podcast. Toda terça-feira um conteúdo novo, até segunda ordem, toda terça-feira. No canal Babi Xavier no YouTube. Também rola um compacto pro portal IG, nosso parceiro, nosso amigo. Tem também o canal Deja Vu Podcast de cortes. Você quer corte médio, é só pedir, gente. Tem corte curto, corte médio, tem o compacto e tem o conteúdo inteiro para os entendidos, para os especiais, como você. Assiste até o final, curta, comente, compartilhe. E a gente vai trazer o Deja Vu com muito mais potência a partir da sua participação. Você sabe disso, né, gente? Então dá uma força aqui para amiga. Tá bom? Esse foi Vitor Costa, muito obrigada. Uhul! Arrasou. Ó, depois que ele vira a questão da minha árvore genealógica e tal, aí eu vou contando nos stories e feed, o que for dessas histórias para vocês. De repente, essa história, da sua história exatamente, essa história começa aqui, ela não terminou aqui só no Deja Vu para sua reflexão, que fique durante a semana aí, tá? Beijo, até a próxima. Tchau.